إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 6 do mês de Muharram de 1441, que equivale ao dia 5 de setembro de 2019. Continuamos as nossas aulas básicas, as nossas aulas sobre noções básicas sobre o Islão, que iniciamos já há alguns meses e fizemos uma pausa durante as férias do verão e continuamos hoje, inshallah ta'ala, estas aulas básicas sobre o Islão. O livro será o mesmo, vamos continuar as aulas que já tínhamos iniciado. O livro é um livro que foi escrito pelo Imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, que se chama As Lições Importantes para a Comunidade. E escolhemos como explicação a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullahu ta'ala, que é uma explicação muito simples e ao mesmo tempo detalhada. Vimos nas aulas anteriores, falámos do Tawhid, da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionámos e detalhámos o Tawhid, detalhámos as três categorias de Tawhid de maneira detalhada e hoje, inshallah, vamos começar a tradução da explicação e do detalhe do politeísmo. Do politeísmo, podemos dizer também da associação, que é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. É o facto de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas de lhe dar ao mesmo tempo parceiros em qualquer que seja a adoração. Vamos detalhar também o politeísmo, vamos dar a definição, vamos dar os diferentes tipos de politeísmo e vamos dar também alguns exemplos de
politeísmo, de actos do politeísmo, inshallah ta'ala. Hoje a nossa aula vai ser unicamente a leitura e a tradução do que foi escrito pelo Imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Quer dizer que é a base da nossa aula, e nas aulas seguintes, nas aulas que vão vir depois desta, será a explicação do que será dito hoje. Será a explicação e o detalhe do que será dito hoje, inshallah ta'ala, pelo Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Então começamos a leitura como é o nosso hábito, em língua árabe, e depois traduzimos. قال رحمه الله تعالى أي الشيخ عبد العزيز بن باز: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. O Sheikh Abdul Aziz ibn Baz começa por dizer que o politeísmo se divide em 3 categorias. A primeira, que é o grande politeísmo. A segunda, que é o pequeno politeísmo. E a terceira é o politeísmo oculto, ou o politeísmo escondido. E como vos disse, podemos dizer também a associação. Podemos traduzir a palavra shirk por associação. Então, podemos dizer a grande associação, a pequena associação e a associação que é oculta, que é escondida. Então, aqui vemos que o shirk se divide em 3 categorias, em 3 tipos, da mesma forma que vimos nas aulas anteriores que o tawhid também se divide em 3 categorias. ثم يقول رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. O Sheikh nos dá aqui, começa por nos dizer que o shirk, que a associação, o politeísmo se divide em 3 categorias, e começa a detalhar diretamente e a explicar a primeira dessas categorias, que é o grande politeísmo, a grande associação. E o Sheikh diz que, então, a pessoa que cai no grande politeísmo, ou que comete um acto de grande politeísmo, verá as suas ações anuladas. Verá as suas ações anuladas, quer dizer, as ações do passado, as ações que esta pessoa fez no passado, serão anuladas depois de ter caído no grande politeísmo ou de ter cometido um acto de grande politeísmo. E se esta pessoa morre sem se arrepender, se a pessoa morre sem se arrepender do shirk, sem se arrepender, sem fazer tauba do shirk, do grande shirk, sem se arrepender deste acto de grande shirk, de grande politeísmo, de grande associação que cometeu,
esta pessoa irá para o inferno eternamente. Então, aqui temos uma regra básica, muito importante, que todos têm de conhecer. É que a pessoa que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender deste acto, esta pessoa irá para o inferno eternamente. Estamos a falar do grande politeísmo, da grande associação. A pessoa que morre sem se arrepender irá para o inferno eternamente. E a evidência do que estamos a dizer, a prova do que estamos a dizer, como o Sheikh mencionou, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-An'am, versículo número 88, consoante o sentido, o senso do versículo. Porém, se tivessem atribuído parceiros a Allah, tornar-se-ia sem efeito tudo o que tivessem feito. Porém, se tivessem atribuído parceiros a Allah, tornar-se-ia sem efeito tudo o que tivessem feito. E também temos como prova a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat At-Tawba, versículo número 17, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o senso do versículo: é inadmissível que os idólatras frequentem, os politeístas, frequentem as mesquitas de Allah, sendo que reconhecem que são incrédulos. São aqueles cujas obras se tornaram sem efeito e que morarão eternamente no fogo do inferno. É inadmissível que os idólatras frequentem as mesquitas de Allah, sendo que reconhecem que são incrédulos. São aqueles cujas obras se tornaram sem efeito e morarão eternamente no fogo do inferno. Então temos aqui as evidências, as provas que aquele que morre depois de ter cometido um acto de grande politeísmo, de grande associação, essa pessoa, se morrer sem se arrepender, irá para o inferno eternamente. Irá para o inferno eternamente. E todas as suas obras serão anuladas, como foi mencionado, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informou nos dois versículos que mencionámos há pouco. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. E o Sheikh continua e nos diz que outro castigo para aquele que comete um acto de grande politeísmo, de grande associação, outro castigo, ou melhor dizendo, outros castigos, além dos que mencionámos agora. O primeiro que mencionámos é que as suas ações, os seus actos são anulados. O segundo castigo é que tal pessoa irá para o inferno eternamente.
E agora o Sheikh vai mencionar mais 2 castigos para esta pessoa, que o Sheikh diz que se a pessoa morrer sem se arrepender do grande politeísmo, da grande associação, não será perdoado. Não será perdoado e o paraíso lhe será proibido. Quer dizer que nunca poderá entrar no paraíso. Então, vimos aqui mais 2 castigos. O primeiro que esta pessoa que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender, esta pessoa não será perdoada. E, além disso, o paraíso lhe será proibido, quer dizer que não poderá entrar no paraíso. E a prova, a evidência do que estamos a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. É a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat An-Nisa, versículo número 48, consoante o sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem ele quer. A segunda evidência, a segunda prova, está na Surat Al-Ma'ida, versículo número 72. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o senso do versículo: e todo aquele que atribua a Allah parceiros, o paraíso lhe será proibido e a sua morada será o fogo do inferno, e os injustos jamais terão socorredores. Então aqui vemos, e é evidente, é claro, Allah subhanahu wa ta'ala no primeiro versículo nos diz que aquele que lhe atribui parceiros jamais será perdoado. E no segundo versículo vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que aquele que lhe atribui parceiros, a entrada no paraíso lhe será proibida e a sua morada será o fogo do inferno eternamente. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام ابن باز يقول: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. E o Sheikh acaba por dizer que entre as formas de politeísmo, e aqui estamos a falar do grande politeísmo, da grande associação, há, por exemplo, o facto de invocar e de suplicar os mortos, as estátuas e os ídolos, e de lhes fazer promessas e de imolar animais para eles. O Sheikh, depois de ter mencionado os 3 tipos de politeísmo, os 3 tipos de shirk, de associação, começou por explicar brevemente, de maneira resumida, o primeiro destes tipos de associação, do politeísmo, que é o grande politeísmo. Deu-nos a definição do grande politeísmo e deu-nos também o castigo daquele que cai num tal acto e acompanhou das evidências, das provas disso, e, para acabar, vai-nos dar certos exemplos, alguns exemplos. Não são só estes casos, mas há outros casos, mas estes são casos que são frequentes. Então o Sheikh aqui nos deu alguns
exemplos, algumas formas de politeísmo, de grande politeísmo, e deu como, por exemplo, a invocação, o facto de invocar e de pedir, de suplicar, de pedir socorro aos mortos, às pessoas que estão mortas, que sejam, como mencionámos em aulas anteriores, que sejam profetas, que sejam homens piedosos. É proibido e faz parte e entra no grande politeísmo o facto de os invocar e de os implorar e de lhes pedir socorro depois de terem morrido. E também o facto de pedir, de invocar, de suplicar, de pedir socorro às estátuas, aos ídolos, e de lhes fazer promessas e de imolar animais para eles, que sejam aos profetas, que sejam aos homens piedosos que estão, os homens piedosos que estão dentro das suas sepulturas, que sejam às estátuas também, ou aos ídolos. Tudo isto são formas de grande politeísmo, e que aquele que invoca mortos, que esses mortos sejam profetas, ou que sejam homens piedosos, ou que sejam estátuas ou ídolos, o julgamento é o mesmo. É considerado como grande politeísmo, e aquele que cai em tal acto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve, é considerado como politeísta e fez um acto de grande politeísmo, e essa pessoa, como mencionámos anteriormente, se não se arrepende antes de morrer, essa pessoa irá eternamente para o inferno, não será perdoada e o paraíso lhe será proibido. E além disso, os seus actos serão anulados. Esta é a tradução da palavra do Sheikh Ibn Baz, que é a base do que estamos a traduzir, do que estamos a estudar. E será esta base, e isto que lemos hoje, será explicado em detalhe nas próximas aulas, inshallah ta'ala, e será, como de hábito, a explicação do Sheikh Abdul Razak Al-Badr, حفظه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.